Moedas, o melhor lugar para você comprar e vender suas Tibia Coins com rapidez e segurança. Utilizando o link da descrição, você fortalece demais o canal. Você já conhece o Talion Online, servidor global com duas opções para você. Jogue no modo fácil para quem quer diversão sem preocupação, ou no modo difícil para quem curte o verdadeiro desafio. Escolha o seu estilo de jogo, explore sem limites ou mergulhe na ação de verdade. O Talion é um projeto sólido, apoiado pelo TibiaBR, com 8 anos online. Acesse agora talion.online. Salve rapaziada, firmeza? Dando continuidade aí um pouquinho sobre a itemização do Knight, hoje nós vamos ver um pouquinho quais helmets que a gente pode utilizar do level 8 até o final do game, as armaduras, as legs, as botas, os shields, vamos passar um pouquinho também sobre os amuletos, os rings que eu acho interessante e também sobre as trinkets, né? E pra quem é um jogador um pouquinho mais antigo, não sabe o que é uma trinket, é onde a gente colocava a antiga flecha ou a segunda backpack, pra quem é bem mais das antigas mesmo. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso aí, discutir, e eu vou passar somente pelos itens que eu acho relevantes, tá? Que eu acho importante você ter no seu arsenal e ir buildando aos poucos aí nessa sua jornada tibiana. Demorou? Bom, tela em mãos, então vamos começar aqui pelos helmets e aí mais pra frente a gente vai entrando nas demais categorias. Então eu vou começar aqui pelos helmets e quais helmets que nós poderíamos utilizar desde o level 8 até o level 600 nessa jornada. Bom rapaziada, nesse começo de game é sem frescura, basicamente aí os dois helmets um custo-benefício melhor que a gente tem é usar um helmet ou demon helmet. Eu particularmente gosto mais do usar um helmet, tá? Porque ele tem uma armadura bacana, ele tem 9 de arma e ele já tem 5 de proteção a físico, o que é bastante, principalmente que a gente tá começando no jogo agora, é um helmet super barato, sabe? Você vai pagar em uma média de 50 a 80k mais ou menos e já vai poder estar utilizando esses helmets iniciais. Vai ficar com a gente por um longo período, até level 200 e pouco, 220 ali, que a gente vai acabar trocando por um helmetzinho que eu vou mencionar mais pra frente. Então é interessante que você tenha aí um Zaun Helmet contigo. O ponto fraco dele é que ele só tem apenas um slot de Imbuement, então você só vai conseguir colocar Imbuement de mana nele. Já o Demon Helmet, ele não tem essa porcentagem de defesa física, né? Não tem esse 5% de proteção a físico, mas ele tem um pouco mais de armadura e tem 2 slots. Então aí você consegue colocar Imbuement de mana e Imbuement de skill. Então é um helmet um pouquinho mais agressivo. Tem essa opção também. Uma outra opção que nós temos é o Dwarven Helmet. O Dwarven Helmet já é um helmet um pouquinho mais caro, principalmente nesse início de game. É um helmet que tá custando aí por volta de 1kk e pouquinho, e ele é como se fosse um meio termo entre o Demon Helmet e o Zaun Helmet. Então aqui ele tem uma armadura menor, ele só tem 6 de armadura, 2 de proteção a físico, mas ele tem aí os 2 slots de Imbuements também, então você consegue colocar mana e skill. Eu particularmente escolheria usar um helmet pelo preço mesmo dele e já dá um baita resultado pra gente, principalmente que a gente aqui Knight sempre nesse começo vai estar apanhando muito dano físico, então acaba que ele performa muito bem, tá? E aí quando nós alcançarmos o level 230, a gente vai tirar o nosso Zaun Helmet e vai passar a usar esse helmetzinho aqui, que é o helmet, eu acho que mais custo-benefício que tem nesse jogo. É super barato aqui um Terra Helmet, tá? Você vai pagar, pô, cerca de 30k na maioria dos servidores, principalmente se forem servidores mais antigos. Então Terra Helmet, assim que você pegar level 230, você vai fazer a aquisição dele, porque ele tem 9 de armadura, te dá mais 2 de skill, tem 5% de proteção física, mesma coisa que usar um helmet, só que ele te protege também a mais 5% de proteção à terra e ele tem um slot de Imbuement. Então aqui vai ser crucial que você faça a aquisição dele, demorou? No level 250 a gente pode adquirir um helmet que, dependendo do seu caso, se você é um cara que caça em PT, tá caçando em um lugar que bate muito dano de gelo, a gente tem a opção aí do Antler Horn Helmet. É um helmet caro, tá? Ele dropa lá do The Monster, a galera não faz tanto esse boss, então quando sai ele custa ali em uma média de 20 a 30kk na maioria dos servidores. Então você só vai adquirir ele se realmente você for caçar em algum lugar que precisa dessa proteção de gelo, que no caso aqui as hunts mais essenciais é um Buster, uma livraria de gelo, um elfo de gelo. Então assim, não é tantas hunts assim, você só vai conseguir adquirir se de fato você precisar dessa proteção a gelo, tá bom? Se não, continua com Terra Helmet que tá tranquilaço. E aí no level 270 você vai largar o seu Terra Helmet e vai colocar o Cobra Wood no lugar dele. Cobra Wood é um helmet também muito custo-benefício,
custo-benefício, tá custando aí uma média de 4kk na maioria dos servidores, então vale muito a pena adquirir um, porque o diferencial é que você tem 2 slots de imbuement nele, então ele já tem um de skill embutido, né, nos status do helmet, mantém uns 5% de proteção a físico e tem os 2 slots de imbuement que você vai conseguir colocar mana e skill e vai conseguir alavancar ainda mais os seus resultados. No level 300, a gente libera também a Falcon Coif, que é um helmet que eu julgo comprar mais também por causa da defesa a Fire que ele tem, então usa o mesmo critério que o Antler Horn Helmet. Você vai caçar em um lugar que o dano de fogo ele é muito elevado, ele é mais elevado até que o dano físico, por exemplo, aí você vai caçar um elfo de fogo, uma Falcon Coif entra muito bem nesse tipo de situação, tá? Porque aí você vai conseguir mitigar mais o dano, vai conseguir se sentir um pouquinho mais confortável, então nesse tipo de situação, recomendo que você faça a aquisição de uma Falcon Coif. Se você não tá caçando em hunts que não bate o elemento fogo ou bate muito pouco, é menos que o dano físico, aí eu deixaria ele de lado e manteria aí o meu Cobra Ult, firmeza? No level 300 a gente libera também esse novo helmet, né, que veio junto aí com os Inferniacs, que é ali no Aslan Castle, que foi uma das últimas hunts implementadas pela CIP, né? Então é um helmet também que eu só julgo necessário pegar se você precisar da proteção a def aqui no caso, ou de repente você é um cara que joga em um mundo PVP e quer se proteger melhor quando você for atacado, é uma baita opção também ter ele aí no seu arsenal. Eu particularmente não investiria também em um, mas se você é um cara que tá enfrentando esse tipo de situação, ou é uma hunt que bate muito def, ou é um cara mais voltado pro pelego, nesse caso eu gostaria de ter um aí no meu arsenal. E aí no level 400 a gente chega aí no nosso Helmet Beast, né, que é o melhor que a gente tem no slot atualmente, pelo menos até a data de gravação aqui, né, que é o Spiritorn Helmet. Cara, o Spiritorn Helmet ele é fantástico, é um helmet muito forte, então por se tratar do melhor da sua categoria, não tem o que falar do helmet, né, cara, ele te dá mais 3 de skill no seu status base, tem mais 6% de proteção a físico, 10% de proteção a energy, e ele se encaixa muito bem, principalmente em hunt de energy, justamente por essa proteção que ele tem. Ele é um helmet defensivo, mas ele também ele é muito agressivo. Além disso, ele tem esse Damage Reflect, que basicamente quando as criaturas te atacarem, você vai refletir 13 de dano nessas criaturas, então combado com as outras partes dos equipamentos que a gente vai ver mais pra frente, acaba que faz muito sentido e pô, se você conseguir ter um, conseguir fazer essa aquisição, vai te ajudar nas suas caçadas, principalmente se você é um cara que caça em lugares que bate energia, como por exemplo uma GT, uma livraria de energy, um Cloak para quem é level mais alto, um Eri Tiger, Prison, enfim, o dano de energy ele é presente em muitas das hunts, né, principalmente pra galera que é club, então se eu fosse comprar, seria mais visando essa proteção de energy aí, 10% é muita coisa, tá molecada? Bom, passando aqui pra parte das armaduras agora, que é os peitorais, né, o que eu utilizaria do level 8 ao level 600? Bom, começando aqui também, basicão, tá, arroz com feijão, não tem que inventar moda, é uma MPA ou uma Dwarven Armor. MPA é o melhor custo-benefício que tem, né, mas ela não tem nenhuma proteção a físico em porcentagem, mas ela tem incríveis aí 17 de armadura, então é bastante armadura que ela tem nesse início de jogo. Também tem 2 slots de imbuement, tanto que tem como você colocar Life Elite, uma proteção elemental, principalmente se você vai começar já caçando em PT. Em PT o dano elemental você fica um pouquinho mais exposto em grande parte aí das caçadas. Também tem uma outra armadura aqui que é um pouquinho mais caro, né, tá custando aí uma média de 6kk mais ou menos, uma Dwarven Armor, mas é uma arma incrível, né, e ela é um pouquinho cara porque é um drop raro de um boss. Além disso, todas as vocações conseguem utilizar uma Dwarven Armor, então para outras vocações é até um pouco mais importante do que para nós Knights, né, 5% de proteção física para outras vocações é bem relevante e para Knight não é indiferente. Então se você quiser começar com o pé direito e tem aí uma graninha a mais para gastar, eu recomendaria uma Dwarven Armor aí, tem armadura 10, 5% de proteção físico e 2 slots de imbuements, então você vai ficar muito tanque aí nas suas caçadas. No level 120 a gente pega aí essa belíssima armadura que, pô, é preço de banana também, média de 20 a 50k, você compra uma Prismatic Armor e é muito interessante que você faça a aquisição dela porque ela tem 15 de armadura, ela te dá mais 15 de speed, tem 5% de proteção físico e tem apenas um slot de imbuement. Então se você é um cara que tá com a MPA e pega o level 120, cara, a Prismatic Armor é um salto muito grande e vale muito a pena você fazer essa aquisição. No level 200 a gente fica propício a utilizar uma Ornate Chestplate, também uma baita armadura aí bem bacana, que já foi muito meta aí há anos atrás, hoje nem tanto, né, uma armadura um pouquinho mais básica, porque o jogo ele foi se atualizando e nesse meio tempo vieram outras armaduras, né, mas é uma armadura muito bacana de se ter também, porque ela é bem barata, tá custando ali uma média de 4kk na maioria dos servidores, ela tem 2 slots de imbuements, então você
você consegue colocar o seu Life Elite e a sua defesa elemental. E além disso, ela tem uma proteção física bem bacana, tá? 8% de proteção física. É um número bem relevante, tá, rapaziada? Então, com certeza, eu investiria em uma Ornate Chestplate. No level 250, a gente tem a opção de pegar a Eldritch Cuirass. Acho que é assim que fala, não sei muito bem a nomenclatura. Eu, particularmente, nunca tive uma. Não acho que vale muito a pena o investimento pelo valor dela. É um drop raro de um boss que a galera não farma tanto, então é difícil você ver ela no seu market. Normalmente, quando aparece, ela tá um pouco salgada. Mas sim, ela é superior que a Ornate Chestplate, né? Ela tem 16 de armadura, tem 10% de proteção física, então mais 2% de proteção física comparado à Ornate, e mantém aí os dois slot team builds. Nessa faixa de level também, a gente tem uma opção de uma outra armadura que é a Stoic X Chestplate. É uma armadura que dropa lá do Mythma Vanguard. É outro boss que a galera não tem tanto hábito assim de farmar, então é meio difícil você ver ela no market. E além disso, ela é bem parelha ali com a Ornate Chestplate. Ela é levemente superior aí que uma Ornate. A única diferença é que ela tem esse atributo na passiva dela, né, que é o Eshura Gran-Ico. Ela reduz o cooldown do seu Eshura Gran-Ico em 2 minutos. Acaba que, pô, eu particularmente não uso tanto o Eshura Gran-Ico assim, então não acho tão relevante fazer o investimento nessa armadura. Agora no level 270 a gente tem a opção de migrar para Lion Plate, que é uma baita armadura. Eu gosto bastante da Lion Plate. Pra galera que me acompanha um pouco mais tempo, sabe que eu sou um Knight um pouquinho mais agressivo. Eu não gosto de ficar moscando muito ali na hunt. Eu gosto de pegar, entrar, macetar os bichos e chablau na cabeça mesmo, sabe? É esse o meu estilo de jogo. Então, pelos status base da Lion Plate, ela é uma armadura que proporciona pra gente muito isso. Só que em contrapartida, ela te expõe mais ao risco, né? Porque ela só tem 6% de proteção a físico. E aí, o que eu faria nesse caso? Cara, manteria a minha Ornate e compraria uma Lion Plate também. Se você vai caçar uma hunt que já tá um pouquinho mais de boa, tá tancando legal os bichos e consegue agressivar um pouco mais, aí eu usaria uma Lion Plate. Se você precisa tancar um pouquinho mais a hunt, aí eu voltaria ali pra Ornate e ficaria fazendo esse swap. Não venderia nenhuma armadura por enquanto, ficaria com as duas, beleza? No level 300 a gente pode pegar essa armadura aqui também, que é uma armadura que dropa lá do boss Despor. Esse boss já é uma galera que é mais farmável pela rapaziada, tem uns drops bacanas lá, então eu vejo o market mais aquecido com essa armadura aqui. Uma armadura bem bacana também, porque ela é como se fosse um aprimoramento da Lion Plate. Então você pode ver que ela mantém os mais 3 de skill dela, passivo, dá a mesma proteção a físico que a Ornate, e ela te dá um buff no Eshorimin, tá? Então se você é um cara que na sua rotação de magias você tá utilizando o Eshorimin, quando você bater o Eshorimin você vai curar mais 4% nessa spell. Então acaba que é uma armadura bem bacana também. Então, se eu fosse fazer a aquisição, eu venderia aí a minha Lion e a minha Ornate e tentaria comprar essa daqui, tá? Eu acho que ia ficar bem bacana desse jeito, mas no level 300 também a gente libera a nossa queridíssima Falcon Plate, que, cara, rapaziada, tem que investir em uma, porque é muito forte uma Falcon Plate, muito forte mesmo. Ela é uma armadura bem defensiva, ela dá mais 4 de shield pra gente, tem armadura 18, mais 12% de proteção física, tem 2 slot beams, então é uma armadura que já foi muito cara aí nas antigas e hoje ela é um custo-benefício excelente antes da Bis, obviamente. Então tá custando aí uma média de 25kk hoje uma Falcon Plate e eu recomendo fortemente. Ela também eu acho, pô, muito bonita aí a Falcon Plate equipada lá no nosso set. E aí basicamente eu ficaria aí com uma Falcon Plate pra hunts que a gente precisa mitigar, né? Precisa ser um pouquinho mais defensivo para não capotar o Corsa, aquelas hunts um pouquinho mais desafiadoras, e para hunts que já tá um pouquinho mais saudável, aí eu ficaria com a Dragon Scale, que é a que dropa lá do Dispor, né? Essa daqui no caso que a gente viu anteriormente, ou ficaria com a Lion Plate também, tá? Então eu trabalharia dessa maneira. E aí no level 400, aqui não tem nem o que falar, é como se fosse uma junção de uma Falcon Plate com uma Lion Plate, ou seja, pega os status defensivos da Falcon Plate, dá uma melhorada um pouquinho a mais, dá aquela pitadinha de sal ainda mais, e pega os status base da Lion Plate, né? Então é como se fundisse as duas armaduras. Muito forte a Spiritorn Armor, não é à toa que ela é a melhor do slot aqui da categoria. Ela é um pouquinho salgada também, mas cara, se você conseguir fazer um investimento em uma, vai mudar demais o seu char. Tem incríveis aí 20 de armadura e proporciona mais 4 de skill, o que é muita coisa, tá, rapaziada? Muita coisa mesmo. 13% de proteção a físico, te dá mais 19 de damage reflect, então você vai combar ali com o seu helmet e quando os bichos te baterem, eles vão tomarem dano de volta. E isso, cara, em algumas situações é capaz que você consiga acelerar ainda mais os seus resultados. E além disso, obviamente, tem 2 slot team builds, então você vai conseguir colocar o seu Life Elite e a sua defesa elemental sem problema algum. Agora na parte da lags, o que nós temos de lags do level 8 até o level final para utilizar aqui? Bom, rapaziada, novamente, arroz com feijão, não inventa moda. A gente vai ter que utilizar uma Zaun Lags, que é o melhor
melhor custo-benefício ou uma Dwarven Legs. Dwarven Legs é um pouquinho superior às Alwan Legs, porque tem mais 1% de proteção física e também é um pouquinho mais leve comparado às Alwan. Talvez nesse início de game, capacidade, né, algo que pega com força, só que a Dwarven Legs é bem mais cara que umas Alwan Legs. Enquanto umas Alwan Legs custa aí uma média de 20, 15k no marketing, uma Dwarven vai custar 300 a 400k aí mais ou menos. Então, se eu tivesse começando hoje, escolheria aqui as Alwan Legs, sem dúvida nenhuma, pra mim já era mais que suficiente. No level 130, a gente pode pegar aqui a Exotic Legs, ela tem armadura 8 e 4% de proteção física. Coloquei aqui mais por consideração e porque, de fato, é um upgrade comparado ali a Dwarven e as Alwan Legs. O problema é que ele dropa do Hatmiral, é uma Legs que quando aparece no market, ela é cara, porque a rapaziada não farma tanto esse boss, e quando dropa, os caras metem a faca. Então, eu não investiria aqui no Exotic Legs. No level 185, aí sim, eu recomendo você ter aqui uma Ornate Legs. Uma Ornate Legs já é mais acessível a grande parte da rapaziada desse level, é bem baratinha, tem armadura 8, 5% de proteção física, então tem mais proteção física a todas as legs que a gente viu anteriormente. Então aqui, no level 185, eu recomendo fortemente que você faça a aquisição de uma Ornate Legs. No level 225, a gente pode pegar aqui, né, a famosa Salsicha Legs, né, que é o vulgo dessa Legs na comunidade tibiana, né, porque puta merda, ô Legs feia é essa, né? Mas é uma Legs bem bacana, ela tem status muito bons pro level, principalmente pelo valor dela, né? Ela custa ali uma média de 3kk, 2,5, então é bem acessível também. Ela tem armadura 9, vai dar pra gente mais 4% de proteção física. Ela sim tem uma proteção física menor comparada à Ornate, né? Tem 1% de proteção a menos, mas ela te protege a 2% a Fire e ela te dá também mais 2 de skill. E esses 2 de skill é bem relevante e eu com certeza utilizaria aí no lugar da Ornate, fechou? No level 250 a gente tem a Stoic X-Cullet, é uma Legs nova aí também, segue a mesma pegada ali que a Exotic Legs. O boss, a galera não farma tanto, que no caso aqui é o Mythma Vanguard, e pelos status dela eu não fazia essa aquisição, continuaria aí com a Fabulous Legs. No level 270, essa Legs ela pode ser adquirida para alguns players e para outros não, devido à sua proteção aqui de Earth. Então se você é um cara que, sei lá, tá caçando solo, tá caçando em PT, em um lugar que tá batendo muito terra, dano de terra ele tá sendo muito relevante, que aqui nessa faixa de level, cara, você vai caçar uma raid lá de Oramonde que bate terra, ou vai caçar um Dairymal, um X2, não sei, enfim, alguma hunt que bata terra, né, expressivamente, e que você necessita dessa proteção, acaba que aí eu recomendo você fazer a aquisição dessa Legs. É uma Legs também que normalmente é um pouquinho cara aí no servidor, custa em uma média de 8kk, mais ou menos, aí que eu vejo em grande parte dos servidores, mas fica aí essa opção aí para você também. Eu particularmente continuaria com a minha Fabulous Legs, deixaria ela ali tranquilinha, que com certeza vai dar conta do recado. No level 300, aí sim, aqui é a Legs que você vai buscar dar o upgrade em cima da sua Fabulous Legs, tá? Cara, Falcon Graves é muito forte, principalmente em hunts que vai bater gelo. Então você tá caçando aí um Buster, um Elfo de Gelo, uma Livraria de Gelo ou qualquer outra hunt que bata gelo, eu sempre cito essas mesmas, porque hunt que bate gelo não tem tanto, pelo menos nessa faixa de level, acaba sendo um elemento mais expressivo em levels superiores. Então por esse motivo que eu tô citando sempre as mesmas caçadas. Mas cara, é uma Legs muito forte, tem 10 de armadura, 7% de proteção física, só por essa proteção física que já vale o investimento, tá? É 3% de proteção física a mais que a Fabulous Legs. Além disso, que nem eu mencionei aqui, tem 7% de proteção a Ice, que vai ser muito relevante nessas antes que eu mencionei, e tem mais 3 de skill, ou seja, mais 1 de skill também comparado aí a Fabulous Legs. É um pouco carinha assim uma Falcon Graves, ela já foi muito mais cara antigamente, né? Já vi custar aí 150, 100 e poucos kk aí essa Legs. Hoje ela tá custando aí uma média de 50kk, o que é muito mais acessível. E aí, como Legs final pra gente que é Knight, a gente tem aí a Sanguine Legs, que pô, essa daqui realmente ela é muito roubada. Se um dia, né, você conseguir ter uma, você vai sentir o quão forte é essa Legs. Eu tenho e já fiquei uma época sem ela e, cara, faz diferença, tá? Faz muita diferença, principalmente pra minha faixa de level, porque essas proteções que tem embutida nela é muito OP. Obviamente, não é barato essa Legs. Quando eu comprei a minha, paguei por volta de 280kk,
Hoje, tô vendo ela sendo vendida aí até mais de 400kk. Uma média aí de 350kk é o valor dela atualmente, mas é um item que só se valoriza. Parece que quanto mais dropa, mais vai se valorizando, porque realmente é muito forte essa leggings e eu recomendo muito, né, o investimento dela. Ela tem incríveis aí 12 de armadura, mais 9% de proteção física, que é, pô, isso aqui é muita coisa, tá, rapaziada? Principalmente pro Knight, que, pô, sempre tá tomando box, sempre o dano físico vai ser muito provavelmente o top 1 damage aí das suas caçadas, então 9% de proteção física é uma baita proteção mesmo. Além disso, tem 6% de proteção a def, e proteção a def, ela é muito escassa no game, é difícil você conseguir se proteger ao elemento de def. Não é nem que seja difícil, até você consegue se proteger, mas não nessa porcentagem, é uma porcentagem relevante, 6%, tá? Então é muito forte isso daqui, principalmente se você é um cara voltado também pro PVP. Ela tem consigo também mais 4 de skill, então tem mais 1 de skill comparado a Graves, o que é absurdo, e ela tem também uma mecânicazinha que é a do Avatar of Steel, né? Então ela reduz 900 segundos aí, que daria 15 minutos do seu Avatar of Steel lá na roda de habilidades. Então se você é um cara que tem ativado ali o seu avatar na sua roda de habilidades, acaba que faz ainda mais sentido você ter essa leggings aqui. Além disso também, ela aumenta 8% do nosso crítico no Eshorigram. Cara, na hora que você bater aquele Eshorigram e critar, vai critar 8% a mais, vai aumentar o dano do seu crítico em 8% nessa spell e vai fazer com que, meu Deus, você vai estraçalhar os bichos, principalmente porque o Eshorigram é a magia principal aí do Knight. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as botas que a gente pode utilizar do level 8 ao level 600. Aqui no level 8, aquele arroz com feijão padrão é uma Bo ou uma Steel Boots. A Bo aqui ela só te dá mais 20 de speed, não te dá nada de armadura. Já a Steel Boots ela já tem um Arm 3, então faz com que você fique um pouquinho mais parrudo nas caçadas. Ou não, só fica com Bo no pé e não tem problema nenhum. Também tem a opção aqui de você adquirir uma Soft Boot. Uma Soft Boots nesse início de game é um pouquinho caro, custa uma média de 500k, uma Soft Boots. Ela dura 4 horas enquanto você tá com ela equipada, e aí quando ela descarregar, você vai ter que ir lá no NPC de Venori, pedir para recarregar, vai pagar 10k, e aí você vai ter ela novamente para uso durante 4 horas aí. É um pouco cara, mas se você conseguir, eu recomendo muito o investimento, porque nesses levels iniciais, ela faz com que recupere muito sua mana, e isso faz com que ajude muito nesses levels iniciais, porque você não tem tanta capacidade para levar tantas potions nas suas hunts, então acaba que economiza cap e faz suas hunts durar bem mais tempo, tá, molecada? No level 50, a gente pode dar um upgrade para uma Metal Spats, ela tem armadura 1 e tem 1% de proteção física, então não é nada demais, mas sim é um upgrade que você pode dar aí, é uma bota super barata também, então eu faria esse upgrade. No level 70, aqui é crucial que você faça a aquisição de uma Guardian Boots. Guardian Boots é uma bota incrível, eu acho ela também muito maneirona, a sprite dela, ela é barata, então sempre tá aquecida aí normalmente no seu market, você vai pagar aí, sei lá, 100 e poucos k nela, e nesse level você muito provavelmente já vai ter essa grana, então eu faria esse upgrade. Ela vai te dar mais 2% de proteção física e tem 3% de armadura. O único defeito dela é que ela tem menos 2% de proteção a Holy, mas cara, a proteção a Holy é uma hunt muito específica se você for caçar, sabe? Principalmente nessa faixa de level, de cabeça agora eu não tô lembrando de nenhuma, mas em levels superiores tem sim algumas hunts que bate aí Holy, e aí você não vai poder utilizar ela, tá? Mas aí é só em levels bem superiores mesmo. Nessa faixa de level aqui eu não me preocuparia com isso. No level 150, aqui essa bota, pô, ela é sensacional, molecada. Se você quiser, você pode ficar com ela até o final do jogo, tá? Muito custo-benefício, bem baratinha também, tá custando aí por volta de 1kk na maioria dos seus servidores. E cara, por ser uma bota, ela já vai te dar 3 de armadura, mais 5% de proteção física, e o único contraponto dela é que ela tira 5 de speed seu, o que não atrapalha tanto assim, e pelo custo-benefício dela, é uma bota bem forte. Você vai ver que os upgrades que vai ter logo após ela, vão ser sim upgrades, mas não vai ser aquele upgrade tão monstruoso assim, tá? Só a melhor da categoria mesmo, que aí não tem como bater de frente mesmo. Bom, se você quiser fazer um upgrade para sua Adept Calcei, no level 220 a gente tem a opção de pegar aí uma Cobra Boots. Como eu disse, ela é bem semelhante à Adept Calcei, a diferença é que ela tem mais 1% de proteção física e ela não tem esse debuff na sua speed, pelo contrário, ela te dá mais 10 de speed, mas pelo custo-benefício dela, é uma bota cara, é rara, não dropa com tanta facilidade, é difícil de encontrar no market, normalmente quando aparece tá custando ali uma média de 20kk, por esse motivo eu optaria por não fazer esse upgrade e focaria fazer o upgrade em outras coisas, e aí sim, se sobrar um dinheiro
dinheirinho, eu pegaria aqui uma Cobra Boots. No level 270, a gente tem uma Frost Flower Boots, que também é uma bota bem específica para determinadas hunts, e eu vou citá-las novamente, só se for somente aí em Buster, em Elfo de Gelo, ou uma livraria de gelo se você for caçar aí em PT. Justamente por causa dessa proteção a Ice, e exclusivamente por essa proteção, porque a proteção física é a mesma da Adepti Calcei, e a armadura também é a mesma da Adepti Calcei. A única diferença é que ela não tira também o 5 de speed aí seu, mas também é uma bota um pouquinho carinha, tá custando aí uma média de 10kk na maioria dos servidores, então eu optaria por dar upgrade em outras categorias nessa faixa de level e daria uma segurada aqui nas boots só quando eu tivesse grana mesmo. E aí no level 400, já encerra aqui, a gente já consegue chegar na melhor bota aí que a gente tem na categoria aqui dos Knights, que é a Pair of Soul Walkers. Bota aí muito maneira, diga-se de passagem, acho muito top mesmo a sprite da Pair of Soul Walkers. E cara, os atributos dela também são sensacionais, sabe? Tem 7% de proteção a físico, 4% de armadura, mais 5% de proteção a fire, que nessa faixa de level, o dano de fire, ele é bem relevante. Vai caçar, sei lá, um Erilion, um Elfo de Fogo, um Apoy, acaba que bate muito dano de fogo, então é bem relevante essa proteção. E eu, pelo menos quando comprei a minha, foi pensando exclusivamente nessa proteção de fire aqui, que ajuda demais, tá? Além disso, ela é uma bota agressiva, né? Tem status ofensivos, por mais que seja pouco, só 1 de skill já ajuda pra caramba, porque 1 de skill futuramente você vai ver que vai ser bem difícil de você conseguir conquistar. Então se você conseguir fazer um investimento em um dia, vai valer muito a pena. Agora falando aqui um pouco na parte de shieldings, né? O que a gente poderia utilizar de escudos do level 8 até o level 600. Então bora lá. Começo aqui, não pode inventar moda também, é um MMS ou um Rift Shield. Aí fica a escolha sua, porque os atributos deles são os mesmos. Tem defesa 37, tem um slot de imbuement também, caso você queira colocar um imbuement elemental. Então eu particularmente que escolheria o Mastermind Shield por causa das antigas, né? O Tibia ali mais raiz, e era muito presente aí o Mastermind, mas só por causa disso mesmo. Nós também temos as opções de pegar um Necromancer Shield ou um Nightmare Shield. Os atributos deles são os mesmos, não muda nada, a diferença é que eles são shields mais leves, o que ajuda bastante nesse começo de jogo. Só que em contrapartida, um cara level 8 investir num shield desse, acaba que vai uma graninha um pouquinho a mais aí. Acaba que tá custando aí uma média de 200 a 300k cada um deles, então só investiria se você tivesse grana para gastar nesse início aí de game, tá? Se não, eu escolheria ali o MMS e tá tranquilaço. No level 80 aí a gente já consegue fazer um upgrade no nosso shield, né? Que é o Shield of Corruption. Cara, um shield aí que, pô, pra quem é das antigas também sabe o quão nostálgico é esse shield e quão raro ele era, né? Hoje já é um pouquinho mais acessível, é difícil ver uma pessoa utilizando um Shield of Corruption, pra ser sincero, mas no level 80 você tem essa opção aí, shield que tem 36 de defesa e ele é muito bacana porque ele te dá mais 3 de skill, tá? Um shield bem agressivo, e se você estiver usando ali uma arma de uma mão, quiser usar um shield junto com essa arma, tem aí o Shield of Corruption no level 80. No level 130, aí já entra um shield bem bacana, que é o Ornate Shield, que aí a gente começa a ter de fato um shield com a função de shielding mesmo, né? Que é te proteger de fato em porcentagem ali física, não só na sua armadura. Então o Ornate Shield aí tem 36 de defesa, mais 5% de proteção física, e tem um slot de imbuement, caso você queira aí imbuir com algum elemento que tá batendo na sua hunt nessa faixa aí de level. Então é um shield bem bacana de se ter, super barato também aí na maioria dos seus servidores, vale a pena o investimento. No level 150 nós temos aí o Prismatic Shield, coloquei aqui mais por consideração, porque o Ornate é infinitamente melhor que um Prismatic Shield, então só ignorar que o Prismatic continua aí com o seu Ornate, sem dúvidas. No level 180, pra galerinha principalmente que é Axe ou Club, nós temos aqui o Ectoplasmic Shield, e ele é como se fosse um Shield of Corruption, só que melhorado, porque ele tem 37 de defesa, te dá mais 7% de proteção a Ice, ele tira 3% de proteção a fogo, então se você tiver caçando uma hunt que tá batendo fogo, pelo amor de Deus, não equipe esse shield, porque vai fazer com que o dano de fogo seja mais relevante nas suas caçadas. E o bacana dele é que ele te dá mais 2 de skill de Axe Club, ele não te dá skill de Sword. Se você for um carinha de Sword, que é um escudo um pouquinho mais agressivo, aí você vai ter que utilizar o Shield of Corruption, tá? O Ectoplasmic Shield aqui é pra uma hunt que tá batendo gelo, e principalmente se você é um cara que é de Axe ou Club e tá utilizando uma arma de uma mão, fechou? No level 200 aí nós temos o Biscuit Barrier e o Gnome Shield. O Biscuit é um shield um pouquinho mais recente, né? Implementado aí no jogo. O Gnome Shield aí já é um velho guarda, né? Já tá um pouquinho mais tempo aí no game. Cara, o Biscuit ele é bem interessante porque ele tem 3% de proteção física, te protege 5% de fogo, te dá mais 2 de skill de shielding, tem status passivo de life
Arthrite, tem Fast Regeneration, que é como se fosse uma Soft Boots, e o principal dele até, né, que eu recomendo nessa faixa de level, é que ele aumenta aí a cura do seu Eshura Ico em 16,5%, o que é bem relevante, tá, rapaziada? Então, pô, se você estiver utilizando uma arma de uma mão, eu recomendaria aqui utilizar um Biscuit, porque os atributos dele são muito top mesmo, principalmente para essa faixa de level, né? São atributos que, pô, a gente vai ver mais pros levels finais, e no level 200 você já consegue ter esse tipo de atributo, o que fica muito interessante. E aí nós temos também o Gnome Shield, que tem 6% de proteção a físico, te dá mais skill de shield também, e ele é muito interessante, voltado para Hunts que bate o elemento Energy, porque ele tem embutido com ele mais 8% de proteção a energia. Então, se é uma Hunt que o dano de Energy ele tá sendo muito relevante, acaba que é muito interessante o investimento aqui num Gnome Shield, tá? O único problema é que ele tem menos 2 de proteção a Ice. Hunts que você tá apanhando muito dano de gelo, ele não é muito recomendado não. No level 250, nós conseguimos adquirir um Lion Shield, que segue o mesmo critério. É uma Hunt que tá batendo muito dano de terra, vale a pena você investir no Lion Shield. Além disso, ele tem uma proteção física muito bacana também, uma defesa também. Ele tem 39 de defesa e mais 7% de proteção a físico. E padrão, se você quiser imbuir ele com algum outro elemento, ele tem um slot de imbuing que te permite tranquilamente você fazer isso. No level 270, a gente pega um shield que ele também é um pouquinho voltado mais para os status ofensivos, porque ele não tem tantos status defensivos assim, vocês podem notar, né? Que é o Eldritch Shield. Eldritch Shield é um shield também um pouquinho caro, mais voltado também pra galera que é clubista. E por que clubista? Galerinha que é Sword Axe também pode usar ele, tá, molecada? Mas é porque a galera que usa clube, nessa faixa de level, normalmente tá usando mais as armas de uma mão do que de duas mãos. Então, por esse motivo, que normalmente é a galera de clube que usa mais um Eldritch Shield, tá? Mas é um shield bem bacana, ele tem 39 de defesa, mais 4% de proteção a físico. Então, você pode perceber que a proteção a físico dele não é tão alta, comparada ali aos outros, né? Enquanto, por exemplo, lá o shield tem 7, o Eldritch Shield só tem 4. Mas, em contrapartida, ele tem mais 42 de Damage Reflection, que quando as criaturas te baterem, você vai devolver 42 de dano nessa criatura. Então, se é um lugar que você tá caçando com arma de uma mão, você consegue agressivar nessa hunt, um Eldritch Shield faz bastante sentido. No level 300, nós temos aí o Falcon Scution, que, pô, aqui é um shield que dá show. Muito forte o Falcon, tá? Defesa 40, mais 7% de proteção a físico, mais 15% de proteção a fire, muita proteção a fogo, molecada. É o Imbuement que tem aí incorporado nele. E além disso, ele tem um slot de Imbuement que você pode colocar uma outra proteção, desde que não seja fogo nele, tá? Então você pode colocar uma proteção a gelo, proteção à morte, proteção à terra, enfim. No level 400, e como o melhor da categoria, nós temos aí o Soul Bastion, que é um shield também muito forte, né? 10% de proteção a físico. Meu irmão, é muita coisa mesmo, muito roubado esse shield. E além disso, ele te dá mais 10% de proteção a def, o que é mais roubado ainda. Então, pô, cara, você é um cara do pelego, é um cara que tá caçando em hunts, que, pô, o dano de morte, principalmente, ele é muito relevante, faz muito sentido você investir aí num Soul Bastion, tá? Faz muito sentido mesmo. Além disso, ele tem, obviamente, um slot imbued com ele, então você pode colocar uma proteção a fogo, uma proteção a gelo, enfim, acaba que se você principalmente é um cara que caça em duo ou em PT, é muito interessante que você faça um investimento aí em um Soul Bastion. Já sobre amuletos, no level 8 aqui, a gente vai utilizar o Basicão, que é o Werewolf Amulet, tá? Cara, um amuleto também bem bacana, já te dá nesse início de game 6% de proteção a físico, vai ser muito custo-benefício de extrema ajuda nesse início de game, tá? É um amuleto bem bacana, o único defeito dele é que você tem que ficar recarregando, tá? Então você tem que ficar comprando Moonlight Crystal e a cada 1 hora ele vai descarregar, e aí é só você comprar o Moonlight Crystal e usar no amuleto que você recarrega ele. Mas é muito barato, ele custa aí uma média de 3k, já os Moonlight Crystal, cara, você vai pagar 100 GP aí no market, então é bem de boa você fazer essa recarga do amuleto. Fora que você pode, sei lá, andar com vários aí na backpack ou vários Moonlight Crystal e seu problema já tá resolvido. No level 8 também a gente tem o Garlic Necklace e o Bronze Amulet. Ele não vai ser de relevância nesse começo de game, mas vale a pena ressaltar que existem sim esses amuletos no game, e o Garlic Necklace aqui no caso, ele te protege 20% a Life Drain, ele dura aí 150 cargas, então 150 hits de Life Drain que você tomar já era, seu amuleto vai embora. E aí também tem o Bronze Amulet, que é uma hunt que o dano de Mana Drain tá sendo um pouquinho relevante, quer se defender um pouquinho melhor, tem aí
essa opção. Como eu disse, nesse começo de level não vai ter esse tipo de dano, tá? É um dano que você vai ver um pouquinho mais pra frente, mas é importante mencionar pra vocês ficarem a par que sim, são amuletos que existem aí dentro do jogo e tem sim como você se defender a essas proteções aqui, demorou? Além disso, a gente tem também a opção aqui do Koshei Amulet, que é um amuleto voltado exclusivamente pra hunts que vai bater Death. Então, se não bater Death a sua hunt, você não vai utilizar o Koshei e vai utilizar o seu Werewolf. O que também, nesse começo de jogo, coloquei aqui mais pra saber da existência dele. É sim, né, um amuleto que grande parte da rapaziada já sabe que existe no game, mas em levels futuros, conforme você for upando, é interessante que você faça a aquisição em um também. Você só não vai usar um Koshei, pelo amor de Deus, se é um lugar que bate dano de Holy, porque ele faz aumentar o dano de Holy das criaturas em 50%. Então, aumenta bastante só nesses casos que você não vai usar um Koshei Amulet, tá? Porque aí não faz sentido mesmo você se defender a 8% de um elemento e tomar mais 50% de outro. Já no level 60, aí nós liberamos os amuletos elementais, que, pô, são bem bacanas, te dão bastante proteção ao elemento em específico, proteger bastante daquele elemento, só que em contrapartida não tem proteção a físico e também eles tiram porcentagem de outros elementos, ou seja, faz com que os outros elementos entrem o dano com mais força. Então, usa o mesmo critério ali do Koshei. Você só vai utilizar esse amuleto para se defender a esse dano em específico, mas nessa hunt ou nesse boss, ele não pode bater o elemento que faz com que o dano que ele tire, né, seja relevante aí nas suas caçadas. Então aqui pro dano de Ice nós temos aqui o Glacier, pro dano de Fire nós temos aí o Magma Amulet, pro dano de Energy nós temos aí o Light Impendante e pro dano de Terra nós temos aí o Terra Amulet. Você vai usar aí de acordo com a sua necessidade. No level 120 a gente tem um aprimoramento aí do Garlic Necklace. Lembra lá no level 8 que a gente viu que tem acesso ao Garlic Necklace? O Garlic Necklace te protege a 20% de Life Drain e o Necklace of the Deep te protege a 50% de Life Drain. Então é bem mais proteção que tem, é mais que o dobro, só que em contrapartida ele é bem mais caro o Necklace of the Deep e o Garlic Necklace ele é bem mais em conta. Então vai uma coisa aí também em relação a custo-benefício. Você precisa muito dessa proteção Life Drain, recomendo o Necklace of the Deep. Se você consegue ficar um pouco mais de boa, aí vai de Garlic, que já vai suprir bem a sua necessidade. No level 150, aqui é o colar Bis, vamos se dizer, que eu uso até hoje, é o melhor pra mim, que é o colar of Red Plasma. Cara, Plasma, ele é muito interessante porque ele te dá 5% de proteção a físico e ele é muito ofensivo também, ele te dá mais 4 de skill. O único problema é que ele só dura 30 minutos, então você tem que ficar comprando vários, sabe? Toda hunt que você for, você vai gastar 1 hora de hunt, então você tem que sempre levar 2 com você, mas vale muito a pena você ficar comprando esse amuleto porque é essencial, faz aumentar sua XP, você mata mais criaturas por hora, então acaba que ele se paga. Vale lembrar também que nessa faixa de level a gente libera o Gil Necklace e o Prismatic Necklace. Cara, o Gil Necklace, ele vai te proteger a 15% de proteção a físico e mais 10% de proteção à terra. É um amuleto de carga também, né? Ou seja, ele tem 750 cargas, então é interessante que você tenha alguns na sua backpack para momentos em específicos, aqueles momentos de aperto, que você tá correndo muito perigo, ou quer correr em algum lugar específico que você ainda não conhece, aí sim o Gil Necklace faz bastante sentido, principalmente pela proteção a físico dele, tá? 15% de proteção a físico é uma baita proteção. E o Prismatic Necklace segue o mesmo critério, só que ele te dá bastante proteção à energia. Então é um lugar que te bate muito dano de energy. Prismatic Necklace para aqueles momentos desafiadores é interessante ter também alguns aí na sua backpack. No level 200 a gente libera aí também, né, que atualmente é o best em slot, que no caso aqui é o Turtle Amulet. Entre o Plasma e o Turtle, eu acabo preferindo o Plasma porque ele tem mais skill, né? O Plasma ele proporciona mais skill comparado aqui ao Turtle. Só que em contrapartida, o Turtle ele é um pouquinho mais defensivo, ele tem mais 2% de proteção físico comparado ali ao Plasma. Então se você quer ficar um pouco mais defensível e principalmente é um lugar que você apanha gelo, você tem que usar Turtle. Aí o Turtle ele vai ser infinitamente melhor que o Plasma, porque pô, ele tem 7% de proteção a físico, mais 15% de proteção a gelo, então é aquelas antes lá, Buster, Elfo de Gelo e Livraria de Gelo, vale o investimento aqui num Turtle Amulet. Além disso, ele te proporciona mais 3 de skill. É um amuleto que você tem que ficar recarregando, então a cada 2 horas você tem que ir lá na Adventures Guild, pagar 2 Silver Tokens pro NPC e fazer essa recarga. No level 250 nós temos aí também o Cobra Amulet, que é um amuleto que vai te proteger ao elemento de Death, então é um hunt que tá batendo muito Death, vale o investimento
investimento aí no Cobra Amulet. É um amuleto aí um pouquinho caro, é um drop raro também. Não é... Você não consegue ver toda hora assim no market, mas se quiser fazer um investimento, tá aí para conhecimento de vocês também. E agora sobre rings, o que a gente pode utilizar aí do level 8 ao level 600 também, né? Bom, rapaziada, no início do game aqui você pode usar Axe, Club ou Sword Ring, que qualquer um deles aí vai te proporcionar mais 4 de skill durante 30 minutos. Eles são bem baratos no market, vai pagar aí, sei lá, 200 GP neles, então você usa de acordo com o tipo da sua arma, né? Se você for um cara de Sword, usa o Sword Ring, Axe Ring e Club, obviamente, você vai usar o Club Ring, beleza? No level 8 também, a gente libera alguns rings, que é interessante você ter alguns na sua backpack, como por exemplo aqui o Dwarven Ring. Dwarven Ring é muito barato também, vai pagar 1k, 500 GP, ele tem 1 hora de duração, então se você vai caçar em algum lugar que o mob te deixa bêbado, é interessante que você equipe um Dwarven Ring, que aí ele corta esse efeito e aí você consegue andar tranquilamente sem ficar bêbado ali durante a hunt. Nesse level inicial aqui, talvez um Wyvern você vai enfrentar ou alguma criatura desse tipo, você vai lembrar desse ring aqui, é interessante que você tenha na sua backpack. Nós também temos o Life Ring e o Ring of Realing, que são muito interessantes também, porque como você não tem tanta capacidade para levar tanto recurso assim para suas hunts, faz com que suas hunts elas fiquem um pouquinho mais duradouras e faz com que você economize um pouquinho mais de mana também. Life Ring aqui, ele vai aumentar a regeneração da sua vida e da sua mana, né, durante 20 minutos, e o Ring of Realing vai potencializar ainda mais, ou seja, se você acha que o Life Ring tá bom, o Ring of Realing ele é muito melhor, ele vai regenerar bem mais mesmo, só que em contrapartida, ele é um pouquinho normalmente mais caro, né, no market, ele só dura 7 minutos e 30 segundos no seu dedo, então acaba que você tem que comprar mais para levar para hunt do que o Life Ring que dura 20 minutos. Nós também temos aqui o Stealth Ring e o Time Ring, que nesse começo de jogo vai ajudar demais, principalmente aqui o Stealth Ring, que é um anel que você fica invisível quando equipa ele, né? Então tem algumas hunts aí que, pô, dá um XP bacana e você consegue enfrentar a criatura sem ela nem te ver, então acaba que é interessante ter alguns Stealth Rings contigo também. E nós temos também aí o Time Ring, que vai aumentar a sua speed em mais 30 durante 10 minutos. Então nesse começo de game também o char é muito lento, você percebe quando coloca um Time Ring ali com a Bó, por exemplo, você já percebe que seu char ele já fica bem mais rápido e já dá um pumpzinho a mais aí na velocidade do seu char. No level 100, nós adquirimos aí o Ring of Red Plasma e o Ring of Templation. Cara, o Red Plasma segue o mesmo critério do amuleto, né? Ele tem 30 minutos aí de duração, vai te proporcionar mais 3% de proteção a físico e vai te proporcionar também mais 3 de skilling. É assim que você pegar o level 100, muito provavelmente o ring que você vai mais usar vai ser o Plasma. E aí é um lugar que tá batendo um pouquinho mais mana drain, não é o caso também dessa faixa de level, é um ringzinho que talvez você pode usar mais pra bosses ou um pouquinho mais pra frente, você tem a opção aí do Ring of Templation, que vai te proporcionar mais 30% de proteção a mana drain. No level 120, outro ring muito bacana de se ter, pelo menos aí um na sua backpack para você ficar fazendo swap pros momentos ali desafiadores, né, que você tá passando um aperto, é interessante aí investir num Prismatic Ring. Ele é um pouquinho caro sim no market, tá custando aí 100 e poucos k, ele tem 1 hora de duração, mas ele tem 10% de proteção a físico e 8% de proteção a energy, então principalmente que por causa da proteção a físico, acaba que mitiga bem e muito bem aí nos momentos que você passar um aperto. Então por esse motivo eu acho interessante você ter também um aí nessa faixa de level. No level 200 tem o Ring of Souls, que proporciona mais 2% de proteção a físico e 10% a life drain. É um ring também que, pô, em casos bem específicos, bosses ou alguma hunt que necessita dessa proteção de life drain. Se não for o caso, continue aí com seu Plasma, seu Sword Ring ou seu Prismatic Ring aí, demorou? E aí no level 400 a gente já tem um ring aí, best in slot da nossa categoria, que é o Spirit Thorn Ring. Cara, Spirit Thorn Ring dos itens Bizes é o item mais custo-benefício que tem, né, na minha opinião. É um baita ring, te dá muita proteção, te dá status ofensivos também. Então quando você alcançar o level 400, se você conseguir investir em um, vai te ajudar demais. Tem 2 de armadura, 8% de proteção a físico, 4% de proteção a Fire, Earth, Energy e Ice, que são os elementos básicos aí do Tibia, né? No caso aqui não protege ao dano de Death e Holy, também não protege a Life Drain, Mana Drain, é só os elementos básicos mesmo. E além disso ele te proporciona mais 3 de skill. O único contraponto aqui é que tem que ficar recarregando ele com Silver Tokens lá na Adventurers Guild,
igual o Turtle Amulet, mas cara, ele tem 3 horas de duração aí, então vale a pena, mesmo você tendo que pagar, né, essa recarga aí, eu acredito que vale muito a pena, principalmente aqui pra essa faixa de level 400, que já tá apanhando mais de um elemento, dano de físico, mais dano de fogo, aí mais dano de energy, enfim, vai começando virando aquele bololô, sabe? Que Knight já tá começando a performar numas antes um pouquinho mais desafiadoras, aí eu acho muito interessante aí o Spiritomb Ring. Nós temos também, que nem eu falei lá no começo do vídeo, pra quem é um jogador um pouquinho mais antigo, na sua segunda backpack ou aonde você colocava a flecha, nós temos aí a categoria extra slot, que são as trinkets. Então é muito interessante que você tenha todas essas aqui na sua backpack, tá? Menos a que te proporciona speed aqui, né? A Celestial Torch, porque é um itemzinho que veio, pô, tem pouquíssimo tempo no jogo, então tem poucas unidades e os caras tá metendo a faca, tá muito caro mesmo. Mas as demais aqui, que tem produção de Holy, produção de Earth, produção de Ice, produção Life Drain, Mana Drain, Fire e Death, eu recomendo aí você ter todas, porque são bem baratas, então acaba que vale bastante o investimento, e aí você vai trocando de acordo com a sua hunt. É um hunt que bate gelo? Coloca aqui a trinket que defende a gelo. É um hunt que bate fogo? Coloca a trinket que bate fogo. É um hunt que bate Life Drain? Coloca a trinket que bate a Life Drain. Então eu manipularia dessa forma em questão das trinkets, firmeza? Então se você curtiu o vídeo aí, peço por gentileza você deixar o like e se inscrever no canal, apoia demais a gente, tá? Deu um trabalhão fazer esse PowerPoint, organizar todas essas informações, editar, cortar, enfim, é um trabalho que leva um tempo mesmo, então se você gostou, peço só pra você deixar o seu like aí. Se você é um carinha que quer apoiar o canal um pouquinho mais diretamente, tem a opção do Seja Membro, um valor super acessível, você já faz parte do clube de membros aí do canal. No mais é isso, a gente se vê numa próxima, tamo junto e é nóis!